Olá, Taubaté, você junto e misturado com a nossa programação. Começa agora mais um Mix da TV, nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024. E você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje. Tem os melhores shorts da nossa grade de programação. No Mix de Notícias, você fica muito bem informado. Você sabe como realizar a retirada de veículos guinchados ao pátio em Taubaté? Então eu vou te dar todas as dicas ainda no programa de hoje. Este é apenas um dos destaques. Na hora do papo, o assunto é o Dia Nacional da Astronomia. Vamos conversar com o professor Paulo Campos. E hoje tem um momento fora da caixa. Não perca. Então se junte, se misture com a gente, que o Mix da TV está no ar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Começando mais uma semana aqui na TV Câmara Taubaté e mais um mês, desta vez o último mês do ano, iniciando dezembro aqui na nossa programação. E agora eu destaco para você os programas que você acompanha em breve aqui na nossa emissora. Tá no ar a grade da TV. Destaques de amanhã, terça-feira, dia 3 de dezembro, 9h30 da manhã, notícias e informações, prestação de serviços e entrevistas. É o Boletim Câmara com a apresentação de Ana Laura, a partir das 9h30 da manhã. 1h30 da tarde, o Mix da TV traz o resumo de tudo que aconteceu na última sessão ordinária, a ordem do dia da sessão de amanhã da Câmara de Taubaté e ainda a agenda de eventos previstos. Amanhã a gente se encontra mais cedo aqui na nossa programação, ao vivo, 1h30 da tarde. E às 2h, a TV Câmara Taubaté transmite mais uma sessão ordinária, desta vez a de número 161, e você acompanha os itens que serão discutidos pelos vereadores. São os principais destaques de amanhã, terça-feira, aqui na grade da TV Câmara Taubaté. E agora é hora de você ficar muito bem informado com as principais notícias e informações de Taubaté e também da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Na segunda-feira passada, dia 25, começaram em Busan, na Coreia do Sul, negociações com vista à adoção de um tratado internacional contra a poluição por plásticos. Os meios a serem implementados pelos países estão longe de ser unanimidade, mas a constatação de que o problema é urgente é compartilhado pelas nações presentes na reunião. O mundo produz 460 milhões de toneladas de plástico todos os anos. Um número que deve mais do que duplicar até 2050. A grande maioria deles não é reciclada. De cada 100 quilos de produtos plásticos, 79 acabarão na natureza, 12 serão incinerados e apenas 9 serão reciclados. Reciclado é, na verdade, uma palavra pretensiosa, porque na grande maioria dos casos, as técnicas utilizadas levam à perda de valor do produto. Uma vez processada, uma garrafa plástica de água não dará origem a outra garrafa, mas será utilizada para obter fibras de poliéster de qualidade inferior que serão usadas na indústria têxtil. Além desta degradação, a reciclagem do plástico é um processo muito complicado. Existem milhares de plásticos diferentes com técnicas de processamento específicas para cada um. Isto tem consequências particularmente graves na fase de triagem de resíduos. Uma garrafa de água é geralmente feita de PET, um dos plásticos mais comuns. Porém, ela não pode ser reciclada junto com outra feita do mesmo material, mas de cor verde, já que os processos são diferentes. Além da difícil classificação, as técnicas utilizadas para o processamento são complexas, porque muitos plásticos contêm aditivos químicos ou até mesmo estão contaminados. Apesar dessas dificuldades, existe um consenso mundial para ir além dos 9% de reciclagem de plástico realizada anualmente. As informações, você acompanha aí na tela, são do portal UOL. E tem informação agora da cidade de Taubaté. A CEMOB orienta como efetuar a liberação de veículos guinchados ao pátio. A secretaria orienta que, para solicitar a liberação de um veículo removido ao pátio do guincho, o proprietário, condutor ou representante legal deve encaminhar a CNH, o CRLV e o ARV, que é o auto de recolhimento de veículo, e documentos que comprovem a regularização do veículo por meio do site taubaté.sp.gov.br. Acessar o ícone Protocolo Online, selecionar protocolos, realizar cadastro e login, e em seguida escolher liberação de veículos removidos ao pátio do guincho e anexar os documentos necessários. A liberação será efetuada mediante o pagamento prévio de multas, taxas,
despesas de remoção e estadia, bem como outros encargos previstos no artigo 271 do Código de Trânsito. O veículo será liberado ao proprietário ou condutor indicado no ARV, mas em caso de impossibilidade, pode ser retirado por representante legal mediante procuração com firma reconhecida em cartório, conforme o artigo 654 do Código Civil. Veículos com irregularidades mecânicas ou de manutenção serão liberados somente por guincho, conforme estabelece o artigo 271 do Código de Trânsito, com prazo para regularização. Caso o laudo de vistoria não seja apresentado nesse período, o veículo deve retornar ao pátio, sob pena de infração ao artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro. Após o envio da documentação, a CEMOB realizará uma análise e, se aprovada, emitirá um ofício de liberação, que será encaminhado ao pátio e ao solicitante, contendo orientações para a retirada. Este ofício é emitido de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. No ato da retirada, o proprietário ou representante legal deve apresentar os documentos originais ou autenticados, incluindo o ofício de liberação, CRLV, CNH e, no caso de pessoa jurídica, o contrato social ou requerimento do empresário, além de procuração válida. Após a verificação da documentação, o pátio emitirá um boleto para pagamento. Somente após o pagamento, o veículo será vistoriado para verificar suas condições e o proprietário assinará um termo de entrega, concordando ou não com o estado do veículo. Vale ressaltar que veículos não reclamados em até 60 dias serão leiloados, conforme estabelece o artigo 328 do Código de Trânsito. Na tela para você, as informações que estão disponíveis no site da Prefeitura de Taubaté. Ainda hoje tem outras notícias aqui no nosso Mix. E agora tem shorts aqui na nossa programação. Vamos conhecer o projeto da parte que está integrado à CUFA de Taubaté. Essas informações foram colocadas aqui na TV no programa Espaço Comunitário. Vamos ver? Solta o play! Se você perguntar por aí onde fica a parte, a resposta é fica na CUFA. Se você perguntar onde fica a CUFA, vão responder que fica na parte. A verdade é que a Associação dos Paraplégicos de Taubaté e a Central Única das Favelas ocupam o mesmo lugar e contam com a ajuda das mesmas pessoas. Uma delas é Fábio Padilha, presidente da CUFA. A parte, ela estava numa situação com algumas dificuldades, né, de conseguir manter o funcionamento. E a CUFA recebeu o convite, né, a CUFA Taubaté, que era o Beto, que era o diretor aqui da parte, ele me procurou, né, e fez o convite para que a gente ajudasse, na verdade, administrasse o local. Né? Daí, numa conversa com ele, como não era a atuação da CUFA, né, mexer com pessoas com deficiências, a gente propôs impor alguma parte da nossa diretoria para ajudar a melhorar aqui, a levantar a parte. E isso a gente começou a mudar. Estava totalmente parado, né? Estava funcionando só algumas pessoas na fisioterapia, muito pouco. E a gente trouxe projetos de natação, a gente está com artes marciais. Então a gente começou a tentar levantar a parte. Tanto a pessoa com deficiência quanto o morador da periferia precisam de mais inclusão. Por isto que a ONG abriu os braços para receber toda a comunidade e espera que cada vez mais pessoas façam parte deste movimento. Era uma ONG só para deficiente. Não despertou isso na comunidade ainda, que ela pode estar frequentando, que ela pode estar usando isso, né? Toda atividade que a gente tem aqui é inclusiva, né? Ela atende tanto o deficiente quanto a comunidade. E somos todos iguais, né? A gente não precisa ter essa diferença, né? Então, ser tudo muito inclusivo e aberto para todo mundo, né? Principalmente para a comunidade. A favela, a comunidade, ela é potência, né? Ela não é carência. Então, assim, a comunidade vindo, ela própria vai dar valor para o local. Ela vai valorizar o local, as outras pessoas vão enxergar aquilo ali diferente, né? Hoje, a CUFA conta com uma média de 50 voluntários, sendo 10 permanentes, além de uma parceria recente com a torcida organizada, o Jecas.
Para Fábio, o futuro do terceiro setor depende do engajamento dos jovens, já que os órgãos públicos estariam deixando a desejar. Só porque não recebe o recurso da prefeitura, a gente não vai deixar o negócio fechado. Então a gente tenta de tudo quanto é forma manter, né, com recursos nossos mesmo. Às vezes a gente tira, né, a gente tem bastante voluntários, então cada um dá um valor, vai juntando e vai pagando as despesas, que não são baixas, né? Mas a gente está tentando de todas as formas. E a ideia é essa, não manter para a gente, né? Essa pessoa, se ela quiser criar um grupo ali de entrega de comida para pessoas em situação de rua, ou ir no hospital, como os Doutores da Alegria, a CUFA poder ajudar esses grupos a se fortalecer e caminhar sozinho, né? Não ficar dependente da CUFA para sempre. A partir do momento que a comunidade, a quebrada, a favela, ela souber a força que ela tem, ela muda o quadro dela totalmente. Ela consegue mostrar ao poder público que ela tem valor. As histórias da CUFA e da Parte provam que muitos que foram assistidos pelo projeto no passado retornam para retribuir a comunidade da maneira que puderem. E todos garantem, os benefícios são uma via de mão dupla. Quanto mais a gente se doa, mais a gente tem retorno. Isso qualquer religião que a pessoa tenha, né? Pode ser católica, espírita, evangélica, não importa a religião dela, mas ela doando o amor ao próximo, ela vai ter em dobro isso, não só financeiramente, mas na saúde dela, no bem-estar dentro da casa dela, né? Porque você ajudando, muitas vezes você não vê os problemas dentro da sua casa, né? Mas você ajudando o próximo, você consegue enxergar um pouquinho o que está acontecendo dentro da sua família, dentro da sua casa. E daí você vai ajustando. A CUFA hoje, ela é isso, ela é família. A playlist completa do programa Espaço Comunitário está disponível no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem as histórias da CUFA, da Parte e também de outras instituições aqui do nosso município. Ainda hoje, vamos saber os direitos de quem compra um imóvel no Você Entrevista. E a seguir, na Hora do Papo, o assunto é o Dia Nacional da Astronomia. Vamos conversar com o professor Paulo Campos. Fique junto e misturado com a nossa programação. Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024. Mais uma vez agradecendo a sua audiência. E hoje é o Dia Nacional da Astronomia. E este é o assunto de agora, da Hora do Papo. O Dia Nacional da Astronomia é comemorado no dia 2 de dezembro. A data foi oficializada em 2017 pela Lei Federal número 13.556, em homenagem a Dom Pedro II, que era considerado o patrono da astronomia no Brasil e um astrônomo amador. A data celebra as contribuições da área para a sociedade e para a ciência em geral. A astronomia permite refletir sobre a presença e o lugar do ser humano na história do universo e ampliar a percepção sobre o mundo. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com o professor Paulo Campos, que é responsável pelo projeto Astronomia no Sítio, aqui em Taubaté. Professor, seja bem-vindo ao Mix da TV. Obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço. Essa data tão importante hoje, a gente está celebrando, então já começo parabenizando, né, pelo seu trabalho à frente com os alunos e perguntando para explicar para o nosso público o que é astronomia. A astronomia ela é um ramo da ciência, né, que se dedica a compreender, estudar os astros em geral. Quando eu falo astros, eu estou dizendo de planetas, estrelas, aglomerados de estrelas, galáxias e o universo como um todo. Por que estudar astronomia, professor, é tão importante hoje para nós, seres humanos? Bom, a astronomia ela permite que o ser humano expanda, né, seus conhecimentos sobre os astros, sobre o universo, né? E cá para nós que provavelmente um dia a gente pretende estar colonizando outros planetas e assim por diante. Então, o estudo dos astros também permite um dia a civilização se tornar interplanetária e assim por diante. O conhecimento dessa área, professor, ainda é restrito, né? Tem muita coisa ainda para ser descoberto, para ser explorado. Toda vez que um tema é envolto de mistério, isso desperta uma fascinação em nós?
Com certeza. Isso, inclusive, é uma vantagem que nós temos no projeto, né? Justamente essa curiosidade intrínseca, né, do ser humano com relação ao universo, todas as dúvidas sobre a origem, expansão, inclusive sobre a vida, né, no universo. Quando a gente fala de astronomia, quais são as principais áreas de estudo? Assim, um pesquisador, ou um estudante, ou alguém que quer iniciar na área, o que aprende? O senhor já falou algumas coisas, mas o que a gente aprende dessas áreas da astronomia? São várias áreas. A astronomia, na verdade, é uma ciência, né, que é totalmente interdisciplinar. Então, você tem aí a matemática, a física, a ciência, a geografia. Então, são vários assuntos integrados. Então, quem tem interesse na área pode, dentro da sua especialidade, estar aprofundando seus conhecimentos e levando para a contribuição para o conhecimento sobre astronomia. Quem é leigo no assunto, professor, começa de uma forma amadora. Vamos lembrar dos filmes e das histórias que a gente tem na nossa cabeça. Começa com uma luneta, um telescópio, ou seja, é o primeiro passo ali para se transformar talvez num astrônomo amador. Como é que a gente pode começar uma pessoa leiga ou de forma amadora? Quais são os equipamentos mínimos para se transformar num astrônomo amador? Muito importante essa pergunta, porque as pessoas às vezes têm a impressão que a astronomia só envolve o uso de equipamentos e telescópios. Mas, na verdade, essa já é uma etapa à frente. O ideal, no início, é que a pessoa primeiro faça, né, um reconhecimento do céu, astronomia observacional, aquela que não depende de nenhum equipamento. Então, hoje você tem aplicativos de celular, por exemplo, que você consegue fazer um reconhecimento do céu, planejamento de observações, primeiro compreender os padrões ao longo do ano, saber o que você vai observar em determinadas épocas, para depois você avançar para o uso de um equipamento. Neste dia 2 de dezembro de 2024, nós estamos celebrando hoje o Dia Nacional da Astronomia. Por isso, nós estamos conversando com o professor Paulo Campos, que é responsável pelo projeto Astronomia no Sítio, aqui em Taubaté. Professor, a gente vai falar desse projeto. No sítio, por quê? É o nome da escola, é o local que vocês estão? Perfeito. Em homenagem ao nome da escola mesmo, Sítio 2. E o sítio fica em que localização aqui da cidade de Taubaté? No residencial Sítio Santo Antônio. É uma área rural aqui de Taubaté? Isso, perfeito. Quando começou o projeto de astronomia no sítio, e acho que tinha um outro professor que infelizmente faleceu, né, que estava envolvido com o projeto. Esse projeto ele foi idealizado por um professor de geografia aqui da rede, chamado Felipe Machado Matídios dos Santos, que infelizmente veio a falecer agora em 2020 e 2024. Esse projeto ele teve início em 2013, então ele já está completando 11 anos na rede, né? Então, ao longo de todo esse tempo, o professor Felipe dedicou uma vida a esse projeto. Então, para mim é uma honra dar continuidade. Qual que é o objetivo do projeto e quem que pode participar? O projeto tem como objetivo fomentar o ensino e a divulgação científica no Sistema Municipal de Educação, né? Qualquer aluno da rede municipal pode participar. Inclusive, nós fazemos algumas atividades de observação que são abertas ao público. Então, alguma parte do projeto a gente desenvolve em escolas, mas nós também temos atividades que são abertas ao público. Qualquer cidadão de Taubaté pode participar dessas atividades. Professor, hoje, quantos alunos mais ou menos estão envolvidos com o projeto diretamente? É difícil mensurar, porque nós temos uma abrangência em todas as escolas, né? Então, nós temos aí, por exemplo, esse ano, a participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia de mais de 700 alunos. Mas o projeto ele tem algumas frentes que são fixas na Escola Sítio 2, onde nós temos um clube de astronomia que inclui aí 30 estudantes. E aí a dúvida é, né, como é aberto também à população, vocês acompanham eventos como eclipses solares, eclipse lunar, por exemplo? Tem outras efemérides, né, que acontecem assim que vocês acompanham? Perfeito. Nós acompanhamos o calendário astronômico, né, e dentro dessas possibilidades a gente abre ao público a observação dos astros, planetas, a Lua, inclusive fenômenos como eclipses. E também tem as famosas chuvas de estrelas cadentes, né? O pessoal chama assim popular chuva de meteoros também, e tudo isso é acompanhado. Sim, na verdade as chuvas de meteoros elas são acompanhadas mais no período da madrugada, então fica difícil da gente ter uma atividade. Mas de qualquer forma a gente sempre divulga com antecedência para a população, para os alunos, aquilo que vai acontecer ao longo do mês ou da semana, enfim. Professor, eu sei que o senhor está há pouco tempo na frente desse projeto, mas tem mais de 11 anos, né? Tem algum resultado já específico, alguma observação importante, alguma curiosidade que aconteceu nesse período que chama a atenção e é relevante para a área? Perfeito. Em 2024 nós tivemos resultados assim, bastante expressivos, né? Logo depois do início, aí, quando eu assumi o projeto, né? Nós participamos da Olimpíada Brasileira de Astronomia, e a Mostra Brasileira de Foguetes, que faz parte da Olimpíada, né? Então, nós conquistamos aí 29 medalhas olímpicas, são 29 alunos que serão premiados. Participamos também de outros programas e outras Olimpíadas também, como a Olimpíada Nacional de Astronomia Digital, Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, Olimpíada dos Oceanos e do programa Caça Asteroides. Em todos esses programas e competições, nós tivemos alunos premiados, medalhistas, né? Então, assim,
nós temos esse início, né? Já conquistamos bons resultados, ótimos resultados com os alunos. A gente está aqui na região do Vale do Paraíba, a gente tem a Embraer, tem a Escola de Ciências Aeronáuticas, todos esses polos relacionados a essas áreas acabam fomentando esse tipo de projeto? Com certeza, os alunos, inclusive, vamos dizer que abre um leque de opções para esses alunos, que muitas vezes, no cotidiano escolar, eles não teriam essa oportunidade, né, de abrir essas oportunidades que o projeto acaba oferecendo. E quais são os desafios, professor, para manter esse projeto? É o engajamento dos alunos, são os recursos, é a motivação, é a busca pela ciência, que cada vez mais está difícil? Quais são os entraves principais? Com relação ao engajamento, nós não temos muito problema. Os alunos realmente adoram o projeto, participam das atividades, né, com bastante engajamento. Agora, nós temos alguns problemas com relação, por exemplo, pessoal, a equipe, né, que eu trabalho sozinho, no caso, né, com esse projeto, então a gente circula pelas escolas, levando equipamentos como planetário e tudo isso, então são equipamentos um pouco pesados, né? Mas que com o auxílio da escola e da equipe escolar, nós conseguimos desenvolver esse trabalho. Professor, na entrevista, acho que eu cometi um equívoco falando que a escola é da zona rural, da zona urbana, na verdade, Perfeito. Né? Então, deixa eu fazer essa correção aqui para o nosso telespectador. Em relação, professor, agora o desafio, o senhor já comentou, planos para o futuro, né? O que o projeto pretende, onde ele quer chegar, ele pode expandir, pode ampliar seus horizontes? Perfeito. Nossas metas aí são, principalmente, fomentar aquelas habilidades do currículo relacionadas à astronomia, do ensino fundamental 1 e 2, apoiar essas habilidades, circulando pelas escolas, levando atividades, oficinas, palestras, sessões de observação com telescópio, sessões de planetário. Nós também temos como meta, né, promover a formação de professores em astronomia aqui no município. Então, nós já promovemos esse ano o Fundamental 1, uma formação específica em astronomia para professores, né, e com isso também aumentar o engajamento dos alunos na participação de Olimpíadas Científicas, e das mais variadas, né, mas que envolvam o conteúdo de ciências e astronomia. Então nós temos aí o objetivo de ampliar cada vez mais, ter mais alunos e fazer as escolas brigarem aí, né, com os resultados. Ainda nesta edição do Mix, a gente vai trazer uma notícia aí referente ao Elon Musk, que ele tenta, né, colonizar Marte, tem várias ideias, vários objetivos aí. Professor, o futuro nosso, enquanto ser humano, enquanto humanidade, está relacionado à astronomia? Eu acredito que sim, mas por enquanto, pelo conhecimento que nós temos, né, nós ainda temos que cuidar bastante do nosso planeta, porque ainda estamos presos por aqui, né? Não tem como a gente ainda colonizar um outro planeta como Marte, apesar de ser uma ambição, né, de algumas agências, mas eu acredito que o futuro está muito em cuidar do nosso planeta, né, e manter os recursos e a habitabilidade, para que aí sim a gente pense, né, num futuro, numa colonização espacial. Professor, eu gostaria que o senhor deixasse um convite, então, para os pais ou responsáveis que gostaram aqui da matéria, se interessaram, gostaria que os filhos participassem de alguma atividade e até mesmo a população, quando tiver algum evento, quiser participar, quais são os canais, quais são as formas de contato, deixe essa mensagem para o nosso telespectador. Claro, eu faço um convite especial a todos os cidadãos de Taubaté, né, pais, alunos de outras escolas. Nós fazemos divulgação de todas as ações através das redes sociais do projeto. Nós temos um Instagram, que é o Astronomia no Sítio 2, onde nós divulgamos todas as atividades e, assim, através desse meio você consegue acessar lá toda a programação, né, as observações e as atividades que o projeto desenvolve. Professor Paulo Campos, responsável pelo projeto Astronomia no Sítio, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Parabéns pelo Dia da Astronomia também e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar sobre o projeto maravilhoso. E assim a gente encerra a Hora do Papo desta segunda-feira, dia 2 de dezembro. Conversamos com o professor Paulo Campos aqui, hoje no Dia Nacional da Astronomia. Na sequência, tem um trecho do Conexão Popular. A gente vai falar sobre a participação dos pais nas tarefas domésticas. Fique junto e misturado com a nossa programação. Mix da TV volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e a sua participação. Mas para que o nosso programa aconteça da melhor maneira possível, a gente precisa e conta com a sua participação. Por isso, entre em contato conosco.
Na tela, os canais e contatos para você participar aqui da programação do Mix da TV através do nosso e-mail tvcâmaratete@gmail.com. Você pode mandar sua crítica, a sua sugestão e a sua opinião, também a sua sugestão de pauta para o Mix e também para os outros programas da TV Câmara Taubaté. Nas nossas redes sociais, a Câmara está presente e a TV também. Você pode se conectar através do Instagram e do TikTok no @Câmara Taubaté. Este é o nosso perfil oficial. Você também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/Câmara Taubaté, assiste ao vivo a nossa programação. E no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté, além de assistir ao vivo a nossa programação, você pode voltar e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido em até 12 horas e você encontra playlists completas de todos os programas aqui da nossa emissora. Agora, se você quiser mandar o seu texto, o seu áudio ou até mesmo o seu vídeo para a gente, o canal ideal é o WhatsApp. Você se conecta com a gente através do DDD 12, no número 3625-9525. Portanto, estão na tela os canais para você participar da programação aqui do Mix da TV. E agora a gente segue com os nossos shorts, que são os recortes mais interessantes da nossa programação. No Você Entrevista, você tira dúvidas relacionadas a vários assuntos com diversos especialistas. E a gente separou agora um trechinho em que a doutora Ana Lídia Cursino explica pra gente os direitos ao você comprar um imóvel. Vamos ver? Solta o play! O principal deles é se aquele imóvel é objeto de uma dívida, por exemplo, do antigo proprietário. Porque se esse imóvel for objeto de uma dívida, esse imóvel é penhorado e essa penhora está no cartório de registro de imóveis. Então, esse imóvel vai para leilão. Esse cuidado a pessoa precisa ter. Outro principal mecanismo de cuidado que essa pessoa tem que ter é, por exemplo, se o imóvel tem alguma avaria. Se esse imóvel tiver avarias estruturais, avarias que necessitam de correções, o proprietário ou o antigo proprietário, ele precisa ser informado para que essas avarias possam ser corrigidas na hora de adquirir um imóvel usado. A principal vistoria, além de um profissional expert na área do direito para verificar se esse imóvel ele tem ou não uma penhora no cartório de registro de imóveis, a gente precisa de uma vistoria técnica da estrutura daquela casa ou daquele imóvel que será adquirido como forma de um contrato de compra e venda. Então, essa vistoria, ela passa por um expert, por exemplo, na área de engenharia, que ele vai dizer para a pessoa, olha, o seu imóvel que você está adquirindo, ele tem a garantia de um expert que está fazendo essa vistoria na questão estrutural e também na questão legal, se o imóvel que está sendo adquirido, ele realmente pode ser adquirido por outra pessoa. A documentação necessária para a venda de um imóvel, principalmente um imóvel usado, ela necessita que venha uma certidão do cartório de registro de imóveis informando o novo proprietário de que aquele imóvel não está judicial nem extrajudicialmente respondendo como bem de uma dívida. Essa é a principal documentação para o novo adquirente daquele imóvel. Pode perder o imóvel por causa do imóvel ter sido, por exemplo, um bem dado em garantia de uma dívida antiga daquele antigo proprietário, né? E aí a gente teria que fazer uma defesa específica na justiça para que aquele bem não vá para leilão e outro bem seja indicado como garantia, por exemplo, da dívida do antigo proprietário.
Primeiro a gente tem que identificar qual é o tipo de defeito naquele imóvel usado. Nós temos o defeito ocasionado por falta de manutenção, nós temos o caso fortuito ou força maior e nós temos o defeito ocasionado pela estrutura. Então, é um defeito ocasionado pela estrutura. Eu aciono o antigo proprietário. É um defeito ocasionado por falta de manutenção. Eu aciono o antigo proprietário juntamente comigo, porque essa falta de manutenção pode ter sido a partir de ter se adquirido aquele bem usado. E o último, que é o caso fortuito ou a força maior, a responsabilidade é de inteira do novo proprietário. O principal risco de se comprar esse imóvel é o atraso no prazo da entrega deste imóvel. Por quê? A construtora e a incorporadora daquele empreendimento, eles têm um contrato com o consumidor que a gente nomeia de contrato de adesão. Então, a gente não pode discutir aquelas cláusulas as quais nós estamos pactuando um com o outro na hora da compra e venda. A cláusula que vem de prazo para aquele consumidor pode não ser cumprida e o consumidor pode inclusive pedir o distrato daquele contrato feito mediante a compra e venda. A primeira documentação a ser solicitada é a documentação de incorporação. Essa documentação, a gente, com o número da matrícula, nós, consumidores, conseguimos informações no próprio município que regularizou aquela incorporação. A segunda documentação é a documentação que iremos buscar no extrajudicial e no judicial para ver a reputação daquela empresa incorporadora. A playlist completa do programa Você Entrevista está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá você esclarece esta e outras dúvidas com este assunto e também de outros especialistas. Vale a pena você acessar o nosso conteúdo. E a gente segue aqui a nossa programação porque tem mais shorts aqui no Mix da TV. O Conexão Popular é o programa que traz temas do nosso cotidiano com entrevistas e convidados especiais. Neste trecho que nós selecionamos para você assistir na sequência, a gente fala sobre paternidade. E o assunto é o papel do pai nas tarefas domésticas. Vamos ver? Solta o play. De que forma que esse pai pode ajudar a mãe ali na dinâmica da casa? E, aliás, eu mesma me corrijo, porque eu já usei a palavra que eu condeno. Ajudar, né? Excelente. O pai não está ajudando, ele está fazendo exatamente o papel dele. Então, o que ele pode fazer para contribuir mais ali no dia a dia? Acho que depende muito de cada família, de cada jeito, como cada um pode colaborar. Mas o principal é esse olhar. O principal é, isso também é responsabilidade minha. Sabe? Isso também é como se... essa clássica, né? Que a gente deu um exemplo aqui. O pai que trabalha fora, a mãe que fica o dia inteiro dentro de casa com a criança. Ela fica o dia inteiro na demanda, né? Com essa criança. E o pai que trabalha o dia inteiro ainda vai tomar um cafezinho, né? Às vezes come num restaurante da fábrica, que seja. Então, ele tem esses momentos de respiro. A mãe não. A mãe fala, uau, lavei a cabeça. Hoje, ó, que delícia, lavei o cabelo. Então, é o quanto é esse limpar dos olhos e ficar mais apurado para ver onde eu posso, porque isso também é minha responsabilidade. Pega que é teu, sabe? Você sente que as mães estão mais sobrecarregadas ou não? Os pais têm contribuído nesse dia a dia? Eu ainda sinto que a gente ainda está nesse processo de transição, sendo bem esperançoso. Porque eu acho que a gente não consegue mudar isso muitas vezes dentro de uma geração. A gente precisa de várias gerações para mudar esse tipo de comportamento. Mas acho que a gente ainda tem... É engraçado, porque a gente ainda vê algumas forças contrárias a essas mudanças, né? A própria ideia de um modelo de família já colabora com essa ideia do... A mulher tem um papel, o homem tem um papel. Se a gente não questiona os modelos de família, esse modelão de tipo um pai, uma mãe, 3 crianças, é o modelo da década de 40, da década de 30. E um cachorrinho ainda, né? Exato. Pra complementar.
A gente nunca vai questionar essa questão dos, aspas, dos papéis e do quanto as pessoas... Acho que só a gente pensar, tipo assim, quanto uma pessoa tem que contribuir, a outra tem que contribuir, para mim já é o erro primordial. Porque, assim, até se a gente voltar e, assim, mostrando que até a gente pode falar de biologia e de espécie e de acabar entendendo essa dinâmica de comportamento parental. Se a gente voltar para as comunidades humanas, esse modelo de família de um homem, uma mulher cuidando de uma determinada criança, isso nunca foi natural na nossa espécie. Vamos olhar para as populações nativas, para as populações originárias. As crianças são cuidadas por todo mundo. Então a gente está há séculos tentando fazer uma coisa que aí sim a gente pode usar a explicação naturalista, que não funciona. Não funciona para a nossa espécie, nunca funcionou. Então esse modelo de família, pai, mãe, crianças e só esse casal ou essas pessoas têm que se virar, isso nunca funcionou para a nossa espécie. O bebê humano, ele nasce tão despreparado para a vida no ambiente que a gente precisa de suporte social. Suporte social é a palavra. Eu sempre penso assim, se tem um pai e uma mãe cuidando de uma criança recém-nascida, a gente já tem um problema, porque para a nossa espécie isso já é um problema. A gente precisa de mais pessoas nesse cuidado. Então, muitas vezes, essa sobrecarga, ela vem até por essa falta de entendimento da necessidade de que mais pessoas têm que participar desse processo. E vamos pensar, infelizmente, ao longo das últimas décadas, do último século, cada vez mais as famílias têm se isolado em seus próprios núcleos, né? A maioria dos pacientes que eu atendo no consultório são pessoas, por exemplo, que vieram de outra cidade, que não tem familiar nenhum aqui. Então, por exemplo, o pai, a mãe e o bebê, toda a família de outro estado, e é lógico que vai ficar sobrecarregado, porque é uma dinâmica praticamente impossível de existir. Então, assim, a gente tem uma demanda que é muito grande. E aí você associa isso ao machismo, é lógico que a mulher vai ficar extremamente sobrecarregada. Se dois não dariam conta de maneira eficaz, imagina uma pessoa só. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem que mostrar que essa ideia de papéis, ela acaba comprometendo o resultado da paternidade, da maternidade, a gente também tem que começar a desconstruir essa ideia de que a família, o padrão de família é um pai, uma mãe e a criança. Quando a gente fala de família, a gente tem que colocar muito mais pessoas nesse cálculo, né? E é só assim que a gente consegue oferecer uma infância para uma criança que não vai trazer prejuízos, né? Que não vai ter essa sobrecarga para a mãe, essa sobrecarga para o pai, ou uma criança que vai ficar isolada de alguma maneira por conta, tipo isso, do pai trabalhando 12 horas por dia, a mãe extremamente sobrecarregada com atividades de casa e a criança no celular por 7 ou 8 horas por dia. O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Vai até lá e acesse a playlist do programa Conexão Popular. Lembrando que o Conexão agora está ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, aqui na nossa emissora, com a apresentação de Miguel Capter. A seguir, Galeria Mestre Justino abre a agenda para exposições em 2025. E do Desbravando Taubaté, vamos conhecer uma cachoeira no nosso Tour na Roça. Fique com a gente, junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco aqui do Mix da TV nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro. E agora tem o nosso segundo giro para você ficar muito bem informado aqui no nosso Mix de Notícias. Elon Musk revelou planos ambiciosos para a colonização de Marte. O bilionário prevê que a SpaceX estabelecerá a primeira colônia no planeta vermelho em 2054, com capacidade para mais de 1 milhão de pessoas. A informação foi divulgada em seu perfil no X, antiga rede social Twitter. Segundo Musk, astronautas serão enviados a Marte já em 2030, marcando o início da construção de uma base autossuficiente com estufas, plantações e infraestrutura completa, que deve ser concluída em 2 décadas. A nave Starship, o maior foguete já desenvolvido, é central nesse projeto. Atualmente em fase de testes, ela deve realizar seu primeiro voo orbital até 2026. Está prevista para integrar a missão lunar Artemis 3 no mesmo ano.
Musk planeja ainda fabricar até 1.000 unidades da Starship a serem lançadas em grandes frotas durante as janelas de transferência Terra-Marte, que ocorrem a cada 26 meses. As informações na tela para você são do portal IG. E agora tem notícia local. A Galeria Mestre Justino abre agenda para exposições no ano que vem. A galeria, localizada no Centro Cultural de Taubaté, está com a agenda aberta para artistas e grupos específicos em realização de exposições no espaço ao longo de 2025. Serão disponibilizadas 23 datas para exposições que deverão ser solicitadas presencialmente no Centro Cultural Toninho Mendes, por meio do projeto Semeando Cores, de segunda a sexta-feira, das 8 às 4h30 da tarde. Os temas das exposições não podem abordar políticas partidárias nem conteúdos que violem o Estatuto da Criança e do Adolescente. As mostras são gratuitas e abertas a artistas de qualquer localidade. Ao término da exposição, os artistas receberão certificado de participação. A galeria foi inaugurada em maio de 2022 e já recebeu exposição de artistas de Taubaté e região, além de obras de alunos do próprio Centro Cultural, de escolas da rede pública e exposições de homenagens póstumas, como as exposições de Toninho Mendes e também do Mestre Justino. O Centro Cultural Toninho Mendes fica na Praça Coronel Vitoriano, número 1, no centro de Taubaté. Mais informações pelos telefones 3608-4871 ou no WhatsApp 12 99 116 4831. Na tela para você, as informações são do site da Prefeitura de Taubaté. E a gente continua com mais shorts aqui da nossa programação. O Desbravando Taubaté Tour na Roça preparou uma aventura para a gente conhecer mais uma cachoeira aqui na nossa cidade. Vamos ver? Solta o play! Neste programa a gente está fazendo um tour na roça, conhecendo um pouco mais dos bairros da zona rural de Taubaté. A gente já conheceu um pouquinho lá do Ribeirão das Almas e agora eu estou aqui com o Silvio em outro espaço que talvez justifique o nome de Ribeirão das Almas. Que espaço é esse aqui, Silvio? Aqui nós estamos no cemitério Santa Luzia Rural, cemitério mais velho do Vale do Paraíba, né? Ele praticamente está desativado, praticamente uns 40 anos, né? Que esse cemitério aqui é no início do século XIX, tá? Quando se falecia as pessoas, era feito o velório na casa, né? Aí colocava naquelas redes, né? E se fazia o transporte, tudo a pé em cortejo, até a Santa Luzia Rural. E é onde se passava dentro do ribeirão, se lavava as almas, né? Silvio, aqui no Santa Luzia Rural, que também faz parte desse tour na roça, o que o visitante pode também conhecer e desbravar aqui no bairro? Aqui tem alambiques também, né? Que é uma coisa bem rústica aqui. Tem plantações, né? Tem mangueiro, currais de tirar leite, né? Uns passeios que também dá para você fazer aqui, que fica perto do Oswaldo Cruz, tá? Dá para você conhecer um pouco mais. A gente vai continuar agora o nosso tour na roça e a gente vai conhecer duas cachoeiras aqui na região. Silvio, onde ficam essas cachoeiras e quais são elas? A primeira é a Cachoeira do Morro Grande, a segunda é a Cachoeira da Pedra Grande. A gente vai se preparar agora porque tem esse grande passeio. Eu convido você a continuar aqui no Desbravando Taubaté para explorar essas cachoeiras aqui na zona rural do nosso município. Silvio, eu sei que você já entrou na cachoeira, já se refrescou, tá um dia muito quente aqui em Taubaté. Que cachoeira é essa que a gente tá? Qual que é a história deste local? Aqui vocês estão na Cachoeira do Morro Grande, que é uma das rotas dos gaioleiros, né? Ou rota ou roça tour, né? Que dica que você deixa então para quem quer conhecer aqui o espaço, quem quer conhecer o local? É muito longe do centro de Taubaté? Qual rodovia? Qual que é o acesso para chegar aqui, Silvio? São 24 quilômetros da Dutra, né? É muito fácil, é próximo do asfalto, né? Porém, o acesso nela é muito perigoso, então tem que ser com guiamento, né? Ou um monitor ou um guia local, né? Nesse caso aqui, essa cachoeira do Morro Grande, a gente está falando de um local particular ou de um local de acesso público? É um local particular.
Então é importante quem estiver vindo até aqui, o visitante, conhecer também um guia, um monitor, alguém que possa dar informações aqui do local. E quais épocas do ano, Silvio, você recomenda para o visitante, o turista vir até aqui se refrescar? Mas na época do verãozão mesmo, que é mais acessível aqui. Então sempre usar, né, protetor solar nos dias de sol também é importante, repelente, porque também é uma área que tem insetos aqui, é área de mata. Outra coisa importante é usar um calçado confortável para chegar também até o local. E como tem algumas partes que são mais íngremes, são mais difíceis, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida vão ter certa dificuldade de acessar esse local, mas conversando com o monitor, com o guia, tudo fica muito fácil, muito prático e você consegue ter o seu lazer, a sua diversão garantida aqui na Cachoeira do Morro Grande, aqui em Ribeirão das Almas. Agora nós vamos para a Cachoeira da Pedra Grande, que nós vamos passar alguns atrativos, né, que é a fazenda antiga da Santa Maria, na Invasadora da Aparecida, né? Então, nos acompanha que nós chega lá. Então a gente vai continuar aqui o nosso tour na roça, você é o nosso convidado especial e vamos agora para a próxima cachoeira, que é a Cachoeira da Pedra Grande. A playlist completa do programa Desbravando Taubaté está disponível no nosso canal, youtube.com/tvc Taubaté. Vai lá e confira esta e outras aventuras. E agora tem o nosso momento Fora da Caixa. Você quer uma dica inédita de um dos nossos especialistas? Então a gente preparou essa para você. Vamos ver? Solta o play. Bom, agora que a Caixa está comigo, vamos ver qual é a pergunta do dia. Qual a importância da avaliação neuropsicológica? Eu sou a Tânia Paiva, neuropsicóloga e psicóloga. Está começando agora o quadro Divã. Vamos falar um pouco hoje sobre a importância da avaliação neuropsicológica. O que é essa avaliação que hoje em dia está ficando cada vez mais comum e o médico orienta o paciente, indica o paciente para fazer uma avaliação neuropsicológica? Durante a avaliação, o neuropsicólogo ele vai investigar, como se fosse um trabalho de detetive, ele vai investigar como funciona a cognição daquele paciente. Bom, e o que eu quero dizer com cognição? É como o cérebro dele funciona, como as emoções afetam o comportamento dele, como as áreas do cérebro impactam no comportamento dele. E aí, durante a avaliação, que são feitas em várias etapas, né? Tem a sessão ali de anamnese, tem a aplicação de teste, aplicação de escala, é bem investigativo mesmo. Qual é a vantagem? Qual é a importância disso? Primeiro, como eu disse, saber como a cognição está impactando no comportamento da pessoa. Isso é fundamental. E essa cognição, quando a gente pode falar assim, como a atenção dessa pessoa está impactando no dia a dia dela. Quando uma pessoa tem uma perda de rendimento no trabalho, ela deixou de render no dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, a avaliação é legal porque ela vai verificar, olha, a atenção dele não tá de acordo, não tá legal. Vamos fazer uma reabilitação. Às vezes é necessário fazer uma reabilitação neuropsicológica, mas muitas vezes algumas dicas no dia a dia, algumas mudanças no dia a dia favorecem na melhora dessa dificuldade, desculpe. Bom, então durante a avaliação a gente investiga memória, atenção, a linguagem, o raciocínio, as funções executivas em geral, e a gente consegue, a partir da avaliação, verificar quais são as potencialidades, quais são as qualidades, vamos dizer assim, daquele paciente e quais são as dificuldades. Por que isso é importante? Primeiro, a gente precisa fortalecer as qualidades daquela pessoa. Então, se ela tem uma atenção muito boa, se ela tem uma qualidade da atenção dela é boa, isso precisa ser fortalecido. Ela tem vantagens em lidar com assuntos que requerem maior atenção. Agora, ela tem dificuldade na linguagem, ela tem uma dificuldade de se colocar, ou ela tem uma dificuldade de memória, ela está perdendo a memória recente.
quando a pessoa já é mais velha, a gente tem uma preocupação nessa investigação. Será que é um começo de demência? Será que é um declínio cognitivo leve? Essas perdas de memória é natural da idade ou tem alguma coisa além? Então é muito importante investigar. Quem deve fazer essa investigação? Todos que estão sentindo uma perda. Ou eles sentem a perda, ou quem convive com ele percebe olha, ele lembrava bem das coisas, ia no supermercado e comprava tudo e hoje em dia não consegue mais fazer isso. Ou aquela pessoa que sempre fez tudo automaticamente e agora precisa de agenda para tudo, precisa marcar tudo. Você percebe essa diferença. Então teve uma perda na qualidade da vida daquela pessoa. Isso falando da vida adulta, né? Mas o adolescente que tem uma dificuldade escolar, é interessante fazer a avaliação para verificar onde está a dificuldade daquele paciente. Qual a vantagem disso? Saber a forma correta de estudar. E hoje em dia, eu trouxe também um assunto aqui sobre assim, hoje em dia todo mundo fala assim, eu tenho TDAH porque eu tenho hiperfoco. Aí falou hiperfoco, todo mundo fala. O hiperfoco, ele não é uma característica somente do TDAH. Tem pessoas que têm TDAH e não têm hiperfoco. Tem pessoas que, falando de diagnóstico em geral, o transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes a pessoa tem hiperfoco. Então não é uma característica do TDAH. Também é uma característica de transtorno de ansiedade. Também é uma característica do transtorno do espectro autista. Também é uma característica do transtorno obsessivo-compulsivo, que é conhecido como TOC. Então, o hiperfoco ele não está restrito a um transtorno, a uma condição psicológica. Ele pode corresponder a diferentes condições. Por isso é importante fazer a avaliação. Para você saber de fato qual se é que tem, né, algum problema, né, onde está esse problema, qual a condição, porque os tratamentos são diferentes, né? O tratamento do TDAH é diferente do tratamento para o TOC, que é diferente para o tratamento de ansiedade generalizada. Então, a importância da avaliação neuropsicológica seria para ajustar o tratamento adequado para aquela pessoa e, além de poder perceber quais são as qualidades e as dificuldades que aquela pessoa tem. Essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já que esse assunto está fora da caixa, eu devolvo para você. E assim chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro. A gente retorna amanhã, 1h30 da tarde, com o resumo da semana de tudo que aconteceu aqui no nosso Legislativo. Agora, se você estiver acompanhando a nossa reprise noturna, continue com a gente acompanhando a nossa programação. Fique junto e misturado aqui na TV Câmara Taubaté.